Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje a coisa tá diferente aqui, tá bem diferente. Peguei meu colega de trabalho, o Sérgio de Odé, ele é babalorixá. Vamos sair um pouco da ufologia, né? Vamos trazer outro tipo de espiritualidade aqui para o nosso programa, né, Liliane Ferlini? Isso, vamos que vamos. Tudo bem, pessoal? Liliane voltou com tudo! A nave pegou e vomitou ela e devolveu ela. E aí, Sérgio de Odé? Boa noite, querida. Tudo bom contigo? Maravilhosamente. Então tá bom, um prazer participar aqui do seu programa. Bom, agora aqui você vai desmistificar para um monte de ouvintes nossos e acompanhantes do YouTube, que é muito da espiritualidade, de outra facção ufológica, né? A Fraternidade Branca. Você vai trazer todo esse conhecimento para eles entenderem o que é isso. É uma religião. Sim. O candomblé é uma religião e o culto aos orixás condiz aos elementos da natureza. Os orixás são os elementos da natureza, ou seja, a cada elemento nascer, a servir na terra, a água, a terra, o fogo e o ar, juntos nasceu um guardião, um protetor. Certo. Né? Que são os orixás. E por meio dos orixás há a comunicação entre os dois mundos, que segundo a filosofia iorubá, uma filosofia africana, os deuses e os homens conviviam no mesmo plano. Depois houve-se a separação, né? Que se chama Siaie, a terra, e Orum, o céu. E a nossa ligação é feita por meio das oferendas, da comunicação com os orixás, ou seja, positiva-se os 4 elementos, não é? Por meio da oferenda. Então vamos dar um exemplo. O grão, elemento terra. Certo. Levou para o axé, para a cozinha do Ilê, né? Para cozinhar. Elemento água, para cozer, né? O fogo, para aquecer. O elemento ar, o ofó, a reza, a palavra, a saudação. E aí você colocou os 4 elementos ali, você juntou aquilo como uma força, uma forma de comunicação, você vai até o Orum e volta-se para nós como forma de axé. O axé é a palavra vital, é a força do que todos nós buscamos. Energia. O axé é energia. Que legal, muito bom, né? Na religião explica diferente, porque a gente fala de frequência, onda, vibração, então vocês é axé. É axé, é a nossa força vital. E o que é babalorixá? Babalorixá é o título do sacerdócio, não é? É assim como o padre, assim como o pastor, que tem um título, né? Pelo sacerdócio. O sacerdócio ocorre depois da obrigação dos 7 anos, depois da iniciação, que você toma a obrigação de 7 anos. Não é a obrigação de 7 anos que ortoga o sacerdócio. Aí tem toda uma liturgia, que tem o rumbono, que são os direitos, o primeiro filho a iniciação, e toda uma liturgia até chegar a esse preparo religioso. É um título assim como padre, assim como pastor e assim sucessivamente. Babá, o termo zelar pelo orixá. Pai de zelar pelo orixá. E cada um tem um orixá, cada pessoa? Cada um tem um orixá. Pela filosofia iorubá, estávamos perante Deus, que o nome seria Olodumare. E lá estavam-se as cabeças, que seriam o ori, né, da gente pessoal. Estavam-se os odus, os 16 odus. Estavam-se ali tudo. E você escolheu tudo. Você escolheu a sua família, você escolheu o seu destino, você escolheu o seu orixá. E aí Eleripim significa o quê? O testemunho da criação. Ele anotou tudo para quando você vir na Terra. Então acredita-se pela filosofia iorubá que tudo que aconteceu na sua vida foram escolhas suas. Você escolheu, claro que a gente não tem essa lembrança, que é algo remoto, né? Sim. Bem distante. Tá. Mas que a gente escolhemos o que iríamos passar. Vamos dizer assim, olha, eu escolhi vir para a Terra quando eu escolhi que eu iria ter uma família e tal, e que seria tudo perfeito. Nesse decorrer, aí algumas coisas se extraviaram, você começou a ter conflitos, começou a ter problema com a família, e você saiu da ordem do que você escolheu. Então você extraviou o seu destino. E aí, o que faz? Aí é por meio dos ebós, das oferendas, da consulta com o Eri de Logum, que novamente o Eri de Logum é um jogo de búzios, que vai novamente lhe colocar no seu destino atual. Sério? Claro, não mas vai só jogar as conchinhas e traz de volta? Não é só jogar as conchinhas. Como que é isso? É um jogo matemático, né? O jogo de búzios é um oráculo matemático. Conta sobre pra gente entender, porque eu não entendo muito. Isso, no jogo de búzios responde os odus. Odus significa destino. Então todos nós temos um destino pessoal de nascença, porém também estamos entre destinos. Certo, porque em cada escolha isso. Você interfere, você pode você pode modificar diretamente o seu destino. E a concha traz de volta o destino? Ou é o que está além do que fala, você está errado? Não, a concha, para te explicar o búzio, ele vai dizer o que está acontecendo. Que Odu você está, que influência, que destino você está te influenciando.
então bom, você pode né? arrumar, né? Como se fosse um aviso. Exatamente. E vem lá do céu. Exatamente. Vamos dizer, por exemplo, se você está em Egilaxeborá, vamos dizer uma parte... Que é isso, Egilaxeborá é um nome de um Odu. Odu, tá. Isso. Aí Egilaxeborá responde entre várias questões. Tá. Mas vamos dizer uma das. Vamos dizer que na parte negativa você está com medo. A pessoa de Egilaxeborá, Iori também, que é o nome dele, a pessoa está com muito medo. É ruim, É a né? parte negativa. Sim. Então tem que fazer uma oferenda para aquilo. Mas Egilaxeborá também na parte positiva fala de sorte, de dinheiro, de documento, de coisas boas que estão vindo ligados a documento. E isso é uma entidade. Não é uma entidade, é um destino. Ah, é um destino. Pensa como se fosse a numerologia. Os números não têm um significado cabalístico. entendi. Cada número tem, depende se vai buscar a filosofia de Pitágoras ou da Cabala. isso. É a mesma coisa os Odus. E dentre os Odus, cada um tem um seu significado. E como que a gente sabe É. quem a gente é guiado? A regência do seu orixá é por meio do jogo de búzios. Porém, já pelo próprio arquétipo, que os orixás eles trazem em nós um arquétipo, uma identidade. O que a Oialili é no seu arquétipo? Nela seria um Inhaçã, bem marcante, seria de Oiá. Oiá seria orixá dos ventos da tempestade. E eu sou né? o quê? Muito Porque eu bom. disseram que eu era Iansã também. Você também tem essa influência com Inhaçã. Mas por incrível que pareça, também falaria que você é tem essa descendência com Oxumaré. O que é o Xumaré? Oxumaré é o deus do Daomé, o deus serpente, senhor do arco-íris. Que o ela elemento faz, Xumaré? É o deus da riqueza. Arrasou, né? sou rica! Lá Da em cima eu sou beleza, rica. é o Ui, deus da linda. beleza também, Ó, meu bem. do poder da atração, né? E você tem esse venha. lado bem marcante, a juventude, essa questão da estética, da beleza. Não que o povo de Inhaçã não seja vaidoso, eles são também muito vaidosos e muito cuidadosos, mas eu falo de Oxumaré que você tem aquela perspicácia da cobra, sabe? E por que você falou que eu e a Lili lá fora nós temos pombagira? Porque é marcante. Que é isso, pombagira? Explica aí. A pombogira seria pombogira. ou lebara, são os mensageiros do orixá, tanto a parte masculina quanto a feminina. Exu. Tá. Exu, então a parte masculina e a parte feminina. Exu, lebara ou pombogira. Exu é esse aqui. Mas aí... Esse aqui que a Fátima Moral deu pro Dorinho e ele emprestou pra gente. Ele colocou aqui. Tem o garfinho. O garfinho não é Isso. coisa do mal? Lógico que não. Isso foram coisas que foram, infelizmente, colocados para a nossa sociedade, né? Num país que no caso a colonização era portuguesa e espanhola, então acredita-se pela própria questão o cristão predominou e o protestantismo. Mas isso então aqui tudo não que fosse tem uma fora imagem agradável aos nossos olhos, porque tipo, a gente não cultua, na ufologia a gente não cultua seres, né? Mas existe os mestres ascensionados, o Ashtar Sherreluirim de olho azul, né? Bonitão, as mestras, mas a gente olha para um ser desse, não remete assim uma coisa agradável. mas os ETs também, a figura não O passa nenhuma verdinho. confiança, né? Eu também não acho eles bonitinhos. Mas Tem os verdinhos, mas tem o Conforme Ashtar. as interpretações, As interpretações. Eu acredito que isso, infelizmente, são os rótulos que São foram rótulos empregados, do que é bom e do que é ruim. Sim. As pessoas têm essa mania de rotular as coisas, né? Eu acho que isso não é bom porque tem essa imagem, Essa imagem. ou isso é ruim. Porque ele tá E aí nós negro, voltamos com novamente à questão do quê? Nem tudo que faz bem é bonito e nem tudo que é bonito faz bem. Verdade, É. falou Nossa, tudo, falou tudo, ó, é e isso arrasou. E assim, não podemos esquecer que se a gente for colocar que o candomblé a gente cultua Exu Orixá. Exu Orixá e é a o pombagira, né? Isso, é o comunicador direto com o Orixá. Então Tá. foram divindades que não viverão na Terra. Porém, a Umbanda que resgata esses seres, assim como o Exu, nesse caso, que viveram. Eles Os viveram que na viveram, Terra. isso, na Umbanda. Na Que aí já Umbanda. são energias, entidades que vieram também numa forma de adquirir essa luz. Ai, que lindo. E isso, então, trabalham em prol A para luz. também adquirir a luz e os E degraus. por que tem que ficar dando pinga, cachaça pra eles? São os elementos. No caso, não é que eles bebem a cachaça e nada Tá. disso. É o elemento da natureza que o orixá ele vai usufruir de tudo que é elementar, que é vivo da natureza, do que ele mesmo criou. E a bebida condiz da cana, Tá, que mas é um fruto de Exu. eles pedem, eles são uma entidade etérica, eles são seres que são etéricos e você conversa com ele? Também ou é uma podem. representação de uma energia, de uma egrégora? Me diz, a água A água. seria Oxum, Tá. a terra, Oluayê, Omulu, Oibaluayê. E você tem não é? evidência deles? Você enxerga essa egrégora? Às vezes, só não tenho esse controle. Não é uma coisa que eu posso sentar e falar, eu vou te ver agora. Mas Ah, podem eles se vêm. comunicar.
Podem, claro que pode. Né? O orixá, ele se comunica no candomblé principalmente por meio da dança, né? Que é o chamado, a gente fala, chama-se tomar rum, né? O nome da dança chama rum, dá rum a um orixá. E por meio da dança ele se comunica, o orixá se comunica com a gente. O que eu posso dizer de uma forma melhor para você compreender? Também. Um abraço que o orixá nos dá na hora da reza, na hora da comunicação, na hora do louvor a ele está dizendo tudo pra gente, não é? Então aquela energia está presente no filho e que ele dali ele vai nos abençoar e que ele vai levar novamente a nossa comunicação para Deus, Paulo do Mari, né? Uma vez eu escutei falar que o Exu seria o que faz a limpeza, né? Sim, da garagem. Sim, é o mensageiro, é o comunicador. Exu que ele tem esse livre-arbítrio entre todas as esferas do mundo. Ele entra em tanto lugar que é bom quanto o lugar mau, então ele consegue tirar qualquer energia, qualquer negatividade que estiver na gente, porque ele entra nos lugares mais impossíveis. Sim, porque ele é para isso, né? Para limpar, nos comunicar, nos proteger. E depois de Exu ele vai para uma outra linhagem, uma outra frequência? Ele vira luz? Não, porque o papel dele é comunicação. Ele fica sempre Exu? Ou ele evolui? Sim, porque Exu é um orixá. Aí quando a gente fala dessa questão assim, porque há duas vertentes sobre Exu. Há o Exu orixá, o comunicador perante o orixá, e há o Exu catiço, que é cultuado na Umbanda. Ah, tá, são diferentes. Que são diferentes. Mas entendeu? Esse ser, ele evolui em espírito, em alma? Eu acredito que o espírito em si, eles já vieram antes da gente, porque o candomblé ele prega a ancestralidade. Quem veio antes sabe mais do que nós. Não é? A quem viemos, para quem tem muito que aprender a gente. Verdade. A gente está na Terra aqui para aprender muita coisa. E você saberia dizer a dimensão que eles estariam? Todos os orixás? Porque, na verdade, eles são seres de luz, né? São. Então, eles estão junto com tantos mestres ascensionados que vocês citaram, junto com... Eu já não posso falar da ufologia, que eu não entendo tão profundamente, mas acredito que até os ETs estão todo mundo lá de mão dada. Lógico. Eu acredito que estão todos juntos lá porque são a mesma luz. Vocês não recorrem a ele como uma forma de comunicação? Sim. Eles não são a sua comunicação para falar com o divino? Não é esse portal que vocês usam? É a mesma coisa a gente usa os orixás. Assim como católicos os anjos, assim como o evangélico usa o Espírito Santo, assim como... E vai indo, né? Sim. E todos vão usando por meio da sua forma de comunicação. E qual que é a maior frequência e a comunicação que eles trazem para a humanidade? É o respeito à Gaia, Siame? Porque que nem os extraterrestres, eles têm uma função com a gente, Serginho. Eles querem que a gente tenha uma expansão de consciência e que a gente vá para uma dimensão acima e que a gente vire unicidade. Frequência do amor, é o que Jesus Cristo veio na Terra trazer. É a comunhão, porque hoje todo mundo é egoísta, cada um por si, eu quero para mim, eu não quero que ele tenha, e não é isso. Tem que sair disso, do ego, e entrar na ramificação da unicidade. Essa é a... Concordo plenamente. É como se eles também passassem para todos vocês o que nós vamos passar na transição planetária. Né? Ah, sim, disso você não tenha dúvida. Eu acredito que tanto os orixás, quanto os ETs, quanto toda uma egrégora, eles são muito evoluídos. Eles estão acima da nossa capacidade de raciocínio. A gente estuda sobre eles, tenta compreendê-los, mas a mensagem que eles deixam para nós, claro que é da união, do amor. A filosofia Yorubá prega muito também pela questão do Ori. Acredita-se que uma cabeça boa, uma cabeça com sabedoria, com calma, com equilíbrio, ela consegue ter o melhor do seu próprio destino, do seu próprio Odu, não é? Uma cabeça com conflito, com raiva, atacando o outro, com ódio, ela entra em conflitos pessoais. Por isso que nós temos um ato dentro do candomblé que se chama-se Bori. Bori significa dar de comer a cabeça. Então, por meio dos elementos da natureza, alguns elementos, alguns grãos, folhas e tudo. Por isso tem a cozinha é quando você faz oferenda. É o que é mais sagrado dentro de um terreiro de candomblé, a cozinha. E o candomblé ele prega pelo patriarquismo e matriarquismo, né? A família, o pai, a mãe, o sobrinho, o tio de santo, toda aquela coisa. Então é uma família. Então o neofilho entrou ali para se cuidar e tudo, ele é um filho da casa, não é? Então o sacerdote é um pai, aí a orixá, mãe de santa, por isso que é baba. Por isso que é baba, que é o termo pai. E vocês têm
não sei se é um ritual, como que se fala, de raspagem Cabeça. da cabeça. Sim, a iniciação. Isso é para nos afastar do lado animal, porque acredita-se que os pelos é o que nos aproxima do bicho. Olha que diferente, Olha. Li. Exatamente. Se você for ver até os próprios ETs são seres evoluídos, eles não têm têm cabelo. Entendeu? Alguns têm, né? O Ashtar é loirinho. Bom, cabelo. é como eles querem se mostrar, né? Porque eles são Sim. luz, eles Exatamente. não têm Energia, corpo. né? É O energia. cabelo seria uma forma do apego humano, terreno. Aham. Entendeu? Que É para nos interessante. afastar, e também a simbolização do nascimento, né? Normalmente a criança nasce sem cabelo. Então é a questão também de dar essa ênfase ao renascer. Porque Olha nascer que lindo, você já né? nasceu. É. Ali você vai renascer novamente para a espiritualidade, para recolocar de volta aquele extravio que eu falei para vocês no começo que pode acontecer. Quando você se extraviou do seu destino pessoal, que você chegou na Terra por você ou por terceiros. Às vezes sua própria família pode tirar você do seu destino. Vamos lá, eu escolhi. Você tinha escolhido ser modelo. Aí você se extraviou, sua mãe te colocou numa outra área, sua família te colocou numa outra profissão e você acabou saindo do que estava predestinado a você. Entendi. Agora me fala uma coisa. Existe também as oferendas para destruir a vida do outro. O bem e o mal, ele é humano, não é religioso, Não, né? a gente sabe. Na sua área Olha também, com não tem nenhum raio lá com ET que você pode prejudicar Não. alguém? Se alguém tem. quiser usar, não pode? Não. Se algum... Aí vira magístico, Não, né? porque aí já não. Não, mas eu digo assim, a maldade não é humana? Não, por sim. isso que eu te falo, não tem como você usar os 24 raios para decretar coisas de luz para destruir alguém. Sim. Não tem. Mas tem como você fazer magias. Então. Magias, feitiçarias. É a mesma né? coisa, Ah, como em sim. qualquer Bruxaria. outra área, Mas isso é o falou livre-arbítrio. importante, é o ser humano. Sim, É o ser humano. que pede essas coisas. Não, a religião, a comunicação, Deus, o Criador, ele não prega essas coisas humanas. Por isso que a gente está muito distante dos deuses. Sim. Por isso que o nosso plano é muito abaixo e a gente precisa sempre estar interligado da forma que cada um encontrou da sua comunicação para chegar ao divino. Por isso que a gente está lá embaixo mesmo. E para né? limpar dessas energias deletérias que o próprio humano usou contra o outro humano, é com banho de pipoca, né? Tem vários banhos, tem tanto de pipoca, tem banhos de folhas, aí vai o que depender. acontece quando você toma banho de pipoca? O campo áurico expande, aquele ser que está acoplado fala, é hora de eu ir embora. Explica pra gente como é que funciona. Acredita-se, no candomblé chama-se de ajoguns, né? O espírito que vai contra a humanidade, que quer destruir os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas Eles virtudes. são escravos do negativo que fica lá te perturbando. que fica ali Aí quando você joga a pipoca, ele não gosta, ele vai embora? Afasta. Não é? Afasta. Então, claro que não só a pipoca, tem vários outros elementos que ali se vai depender de cada um, tem um significado para o que vai utilizar para aquele momento. É a mesma coisa, você não faz uma limpeza dessas energias? Faço. Então, você vai usar alguma força, acredito que seja algum raio, para que você afaste aquela energia Mas ruim. eu também uso coisas da natureza. Eu gosto muito de alecrim, de arruda. Aquele spray que a Fátima Moral fez para mim, eu canalizei. Ele é com alecrim, cristais de quartzo, você borrifa no ar e aquilo vai fazendo com que tua aura vá se alimentando de frequências positivas e eliminando as cargas negativas. E carga negativa não é só magia, forma pensamento. A própria pessoa às vezes se obsedia, né? Ela fica com pensamentos negativos e ela atrai só coisa ruim na vida sem contar dela. os vampiros, né? Sim. A vampirização, a Larva energia astral, ruim das pessoas. Então, se chama larva astral. Então, para nós do candomblé a gente chama de ajoguns. E a gente, por meio do Eri de Logum do jogo de Búzios, aí lá vai ser dito, né? Ifá, que também é o senhor e comunicador do jogo, ele vai dizer o que está acontecendo. E aí aí no caso é a receita que é passada para aquele momento, né? E outra, no caso assim, a gente pode ter, você falou que a gente eu, no meu caso seria em Ansan, e eu poderia ter um outro também, ou somente Sim, a gente é filho de pai e mãe, né? Assim então. como na terra. E na filosofia iorubá, no candomblé também tem pai e mãe. Eu, olhando para você, daria em ação com algum. né? Olha a justiça, né? Isso, em ação Ogum com é algum. justiça. Não, Ogum é guerreiro, desbravador, senhor dos caminhos, pai da guerra, ele é guerreiro. Da justiça é Xangô. É Xangô, tá. Isso, Xangô é o pai da Ogum é justiça. Saber, né? Olha que legal. Muito bom. Aí pode recorrer a algum, né? Pedir para algum abertura de caminhos. Ogum não tem inimigo, né? Ogum não tem inimigo. Diz que Ogum, Olha ali. todos os inimigos ele poderosa. derruba. Quando a gente tem alguma empreitada, alguma dificuldade ligada a inimigos, pessoas que querem nos prejudicar, recorre a Ogum, que Ogum não tem inimigo. O Ogum é aquele que usa o lencinho vermelho Não. na cabeça, na Umbanda?
Pode ser. Na Umbanda sim, mas no algum usa o capacete de guerra mesmo, a espada, o escudo, não é? No Candomblé ele é simbolizado como um guerreiro. Eles têm cores nas vestimentas? Tem. Algum, por exemplo, é o azulão Ogum. Viu? O Oxóssi é o azul turquesa. Será que seria o mesmo do Arcanjo Miguel? Ogum, São Jorge, não é a mesma coisa? Tanto que o sincretismo religioso recolocou o Jorge, um santo guerreiro, como os orixás. E como São Miguel Arcanjo, que a gente conhece. Pode, mas isso é sincretismo. A gente sabe que as divindades em si, cada uma tem uma origem, né? Aí, claro que a gente pode chame Lili que ela vem e as coisas ruins, ela tem o poder. Mas todos os orixás são poderosos, não tem menos poder. Cada um tem se faltar um elemento, você já pensou o quanto seria difícil e devastador para nossa terra? Mesmo são os 4 elementos, por isso que é a junção desse elemento. A terra é tão poderosa quanto o ar, não é? Se não tivesse a terra, não tinha terra firme, não tinha comida, não tinha base. Então todos os orixás são tão importantes quanto. Muito interessante. Muito legal você vir aqui para esclarecer isso, porque eu, por exemplo, não entendo nada, e como você também não entende nada de ufologia. Sim. Ele ficou aqui outro dia, eu fui entrevistada por ele, eu e a Doris. Aí ele falou assim, mas como você não faz oferenda para os ET? Eles não precisam de oferenda? Ele estava inconformado. Mas eu vou te falar uma coisa que você vai se surpreender. Pode falar. No começo da minha jornada com os ETs, eu não tinha consciência, não é que eu não aceitava muita coisa. Né? Foi aí que eles foram me abrindo, né? Eu vi eles me apresentaram todos os orixás. Que lindo! Todos num palco, eu fui conhecendo um por um. E quando eu engravidei da minha filha, Mamãe Oxum, que é a das águas, não é? Ela apareceu pra mim, no meu quarto. Olha que bênção. Porque a gente, é um todo, gente. É um que a todo, gente que eles estão interligados, né? Lá no universo. A gente que não compreende, porque né? Este ser aqui, quando eu canalizava o Ilka, ele pediu para eu conhecer os Exus, e eu não tinha ideia do que era Exu. E eles fazem tanto uma maneira do universo conspirar, que quando eu fui dar curso em Porto Alegre, eu fui na casa da Karen. Quero mandar um beijo para você, Karen, que eu gosto tanto de você. Ela me recebia com o maior carinho e amor dentro da casa dela, e ela era da Umbanda, e ela recebia a entidade Exu. E eu falava, nossa, eu tenho medo disso aí, porque eu imaginava outra coisa, palavrão, coisas nefastas, assim. E ela, não, Karen, eu vou te dar um livro de presente, Guardiões da Meia-Noite, do Rubens Sarraceno. Fantástico esse livro. Lindo, mas eu fiquei com medo de ler esse livro. Eu já li, muito bom. E olha só que doideira, né? E pelo trabalho que eu desenvolvo, que é muita limpeza, ativação de DNA, resgate de consciência, tem que resgatar também a pessoa que está lá no umbral. E a gente tem que conhecer o que está permeando. Aí eu fiz o curso de magia divina com a Kátia de Gaia, que também é comunicadora agora da rádio. E, nossa, para mim foi sensacional, porque aí já expandiu minha consciência, eu comecei a ter carinho por eles, e hoje eu ancorei na minha mesa o Exu Quebra-Pedra. E eu te perguntei lá, você conhece o Exu Quebra-Pedra? Esse eu não conheço. Porque quando tem magia muito difícil para quebrar, porque existe isso, né? Feitiçaria, macumba, um monte de coisa. Exatamente. Eu chamo o Exu Quebra-Pedra para os 4 cantos do planeta para quebrar tudo. Mas eu não mando de volta. E quem te aconselhou a procurar? Foi os seus próprios? Na realidade, eu fiz um tratamento com a Doriana Tamborini, e ela tirou de mim através do Exu Quebra-Pedra, porque os acturianos que estão na minha egrégora pediram para ele. Então você está vendo como eles fazem parte de um plano, e a gente que está aqui querendo, a gente precisa de tudo, separar, né? A gente tem que, a gente tem que somar, não é? Tá todo mundo, claro, dentro da sua vertente, do seu conhecimento, com a sua profundidade. Eu vou te contar, o Exu Quebra-Pedra trabalha junto com o Mestre Lanto. Porque quando tira os chips e os implantes extraterrestres, ele entrega para o Mestre Lanto, que é do segundo raio, ele é do raio, que é o raio dourado da sabedoria, que ele vai para o lixo cósmico, entrega para uma mestra que eu não sei o nome, e que ela transforma em joia. A gente não manda de volta as energias negativas. Né? Outra coisa, vocês usam os elementos, no caso fogo, para alguma coisa? Sim, o elemento fogo está na própria chama da vela, né? Vocês usam tudo isso também. O elemento água na quartinha, e assim sucessivamente.
Serginho, acabou o programa. Esse nossa. programa tá gravado, ele não tá ao vivo. O Serginho veio aqui gravar com a gente, ele também é o comunicador da MKK Web Rádio. Que dia que é teu programa? O meu programa é às quintas-feiras, Igual às eu. 21 horas, o programa Religarte. Ele vem Legal. depois do seu, né? Não. Legal. Ah, não, vem mais alguns ainda. É. Você tem alguns telefones para deixar contato? Eu vou passar meu WhatsApp, 991208216, 991208216. Obrigada. Ali, você tem algum Obrigado, contato? O meu é o Facebook e o meu canal, que é Programação Extraterrestre. Bom, e o meu, vocês sabem, Espaço Político Galáctica, 25921066 ou 981783270. Para quem quer contratar a mesa acturiana, junto com o Exu Quebra-Pedra, podem me contatar que a gente limpa teu campo, tua áurea, te expande a consciência, te resgata e também cocria qualquer realidade que você precisa para você poder ter tudo que você merece nesse planeta, porque nós todos somos merecedores. Exatamente. Um beijo para vocês e gratidão. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Serginho, Obrigado, adoramos. gratidão. Beijo.